Oi, eu sei que eu não tenho um vídeo, não tem nada pra gravar. Eu tô sem ideia, por isso que eu vou fazer um react, meu primeiro react. Deixa eu puxar minha webcam pra cá pra me tampar. Beleza. Muito hilário, já vi esse. Então, por favor, não me processa. Mano, só quero ver de novo. Só a última vez aí eu encerro o vídeo. Pronto, acabou. Tchau. Tchau.